Olá, bom dia! Vamos então continuar com nossas aulas. Hoje nós vamos falar de divisão de frações. Antes de resolver aqui algumas divisões, eu quero falar para vocês sobre o inverso de um número fracionário. O inverso de um número que tem a forma de uma fração, tá? Bom, quando eu tenho aqui uma fração 5/6, tá? E eu multiplico ela por algum número e essa multiplicação resulta pelo número 1, resulta no número 1, eu digo que esse número aqui, que eu estou multiplicando 5/6, é o inverso dele. Porque quando eu tenho uma fração, e eu multiplico por uma outra fração e o resultado disso é igual a 1, é porque uma é o inverso da outra. Bom, então qual é a fração aqui que eu vou multiplicar por 5/6 para eu ter esse resultado igual a 1? É simples, é só eu inverter o que é numerador ficar denominador e o que é denominador ficar numerador. Então é a fração 6/5, ó, tá? Se eu multiplicar 5 vezes 6 dá 30. Se eu multiplicar 6 vezes 5 vai dar 30 também, aí vai ficar assim, 30 dividido por 30, que isso aqui é igual a 1, tá? Então eu digo que 6/5 é o inverso de 5/6, porque quando eu multiplico, essas duas frações, o resultado é 1. Tá? Então, o que a gente observa? Que é só a gente pegar 5/6 aqui, troca o que é numerador fica sendo denominador e o denominador fica numerador. Então, esse novo número aqui é o inverso dele. Olha aqui, ó, 2/5, eu vou multiplicar por quem para isso aqui ser igual a 1? Por 5/2, Porque isso aqui vai dar 1. Então, eu posso afirmar que 5/2 é o inverso de 2/5. Bom, tô falando porque a gente precisa saber como descobrir o inverso de um número na divisão, tá? Então, vamos agora resolver divisão de frações. 3/8 dividido por 1/8. A regra é, qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Então, nós vamos usar a multiplicação para resolver a divisão de frações. Então, eu vou transformar aquela divisão ali numa multiplicação, da seguinte forma. Vamos repetir a primeira fração, 3/8, e eu vou multiplicar ela pelo inverso da segunda fração. Então, essa segunda fração aqui, qual é o inverso dela? 8/1, tá? Então, agora eu vou resolver, eu vou multiplicar. Como que a gente faz multiplicação de fração? Numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 8, 24. 8 vezes 1, 8. 24 dividido por 8 dá 3. Esse é o resultado. Próximo. Quem é a primeira fração? É o número 1. Eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Vai ficar 4/2. Agora vamos lá. Vou substituir aqui o 1, porque não tem, porque é 1. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 2 dá 2. 4 dividido por 2, 2 é o resultado. Vou pegar a primeira fração, 3/5, tá? E vou multiplicar pelo inverso da segunda, 10/1. Então, vai ficar 30 dividido por 5. Isso aqui é igual a 6. E aqui, ó, 4/8 vezes o inverso da segunda, 4/1. 4 vezes 4, 16. 8 vezes 1, 8. 16 dividido por 8 dá 2. Vamos aqui resolver mais 3 divisões de frações. Então, aqui, ó, calcule as divisões a seguir. 1/6 dividido por 3/4. Então, vamos para a regra. Repetir a primeira fração e multiplicá-la pelo inverso da segunda. É sempre isso que vocês vão fazer, tá? O que eu posso fazer para ajudar aqui na multiplicação? Vocês lembram da técnica do cancelamento? Que eu posso aqui olhar numerador com o denominador da outra fração e, se for possível, eu posso simplificar? Olha só, 4 e 6 eu posso simplificar por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2 aqui. 6 dividido por 2 vai dar 3 aqui, ó. O 1 e o 3 eu não consigo, então eu não preciso mexer, ok? Vamos lá. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 3, 9. Pronto, tá resolvido. Próximo exemplo, eu tenho aqui um número misto. Primeiro eu preciso pegar esse número misto e representar em forma de fração. Lembram também da regrinha que eu falei? 6 vezes 2, 12. 12 mais 1, 13/6. Então tá aqui o número misto em forma de fração.
dividido por 1/4. Agora sim eu vou começar a resolver, ó. Pegar a primeira fração, tá? E multiplicar essa fração pelo inverso da segunda. Dá para usar a técnica do cancelamento aqui? Dá com 4 e 6. Ó, eu posso dividir por 2. Vai dar 2 aqui e aqui vai ficar 3. 13 vezes 2. Agora eu já posso multiplicar. 26. 3 vezes 1, 3. Aqui não dá mais para simplificar, porque eu já usei a técnica do cancelamento aqui no meio, tá? Agora a divisão aqui dessa aqui, ó. 7/6 vezes 9/14. Vamos usar a técnica do cancelamento? 9 e 6 eu posso dividir o 9 e o 6 pelo 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. 6 por 3 vai dar 2 aqui. O 7 e o 14 eu consigo também por 7. 7 dividido por 7 fica 1. 14 dividido por 7 vai ficar 2. Então agora eu vou multiplicar 1 vezes 3 vai dar 3. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, mais algumas divisões aqui resolvidas. Na apostila, página 43, vamos olhar aí algumas atividades. Ó, vocês vão iniciar na número 9, tá? Escrevam o inverso dos números a seguir. Então, qual é o inverso de 3/20? 20 terços. É só inverter, tá? O numerador vai para o denominador vai para o numerador e o numerador vai para o denominador. Qual é o inverso de 1/2? Vai ficar 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2. Qual é o inverso de 12/27? Olha lá, 27 sobre 12. Pode simplificar, né? 9/4. Qual é o inverso de 5? É a mesma coisa que 5 sobre 1, vai ficar 1/5. Número 10. Observe as figuras e responda as questões propostas. Então, nós temos aqui um inteiro dividido em 5 partes e aqui foram selecionadas 2. Aqui ele está dividido em 10 partes, foi selecionada uma. Letra A. O que podemos afirmar sobre os inteiros representados na imagem? Que esses dois inteiros, ó, os dois inteiros representados têm o mesmo tamanho e foram divididos em partes de tamanhos diferentes. Letra B. Quantas vezes 1/10 de uma figura cabe em 2/5 da outra figura? Então, quantas vezes esse 1/10 ele vai caber em 2/5 da outra figura? Então, esse pedacinho pintado, ele vai caber quantas vezes nesse pedaço pintado aqui? 4 vezes. Usando essas duas frações, represente o resultado do item anterior por meio de uma divisão. Então, vocês vão dividir 2/5 por 1/10. Então, vamos lá. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui foi usada a técnica do cancelamento, por isso a resposta final foi 4. Na próxima página, página 44, a número 11, resolva as divisões a seguir. Eu vou deixar vocês fazerem, depois eu posto o gabarito, tá? Agora, nós vamos para a número 12. Olha a número 12. Um supermercado vende pacotes de 1/4 de quilo de café. Quantos desses pacotes são necessários para se obter a equivalência de 8 quilos de café? Então, é só dividir 8 por 1/4. E para se obter 3 inteiros e 1/2 de café, né, quilos de café. Então, é só dividir esse número misto aqui, vai transformar primeiro para fração, para depois dividir por 1/4 também. Número 13. Se em determinado copo cabe 1/4 de litro de suco de laranja, em determinado copo cabe 1/4 do suco de litro, né, do suco de laranja. Quantos desses copos são necessários para encher uma jarra com capacidade de meio litro? Então, meio litro é a mesma coisa que 1 sobre 2, olha só. 1 sobre 2 representa meio litro. Então, eu quero saber quantos copos de 1/4 de litro, né, eu vou precisar para encher meio litro. É só eu dividir meio litro por 1/4. Então, 1/2 dividido por 1/4 que vocês vão achar a resposta. 14. Uma fita cujo comprimento é igual a 2/3 de 1 metro será dividida em 6 pedaços de mesma medida. Que fração do metro terá cada um desses pedaços? Então, aqui a gente vai ter que dividir 2/3 por 6, tá? Para vocês obterem aí a resposta. Na próxima página, página 45, número 15, calcule as divisões a seguir. Então, vocês vão resolver as divisões. Olha aqui, ó, pode usar a técnica do cancelamento, tá certo?
Ui, engasguei, desculpa. Agora 16, ó. Patrícia comprou 3 quilos de queijo ralado e distribuiu essa quantidade igualmente em pacotes de 1,5, né, de quilograma cada um. Quantos pacotes Patrícia obteve? Então é só dividir 3 por 1,5. E se Patrícia fosse distribuir essa quantidade igualmente em pacotes de 3/4, né, de quilograma cada um? Quantos pacotes ela iria obter? Então é só dividir 3 por 3/4 que vocês vão obter aí a resposta correta.